Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu não sei se vocês perceberam, mas eu percebi que nas últimas semanas houve um movimento que uniu os setores da imprensa, alguns movimentos, alguns políticos e partidos para tentar colocar Sérgio Moro em evidência em algumas discussões, em algumas análises, porque se aproxima o período em que o contrato dele com o escritório de advocacia norte-americano se encerrará e há a expectativa de que ele confirme a sua candidatura. Mas no dia 13 de outubro, a Carta Capital repercutiu uma entrevista ali, uma reportagem do Valor Econômico, trazendo uma fala de ACM Neto que não é nada animadora para quem esperava que esse novo partido possa aí talvez dar apoio a Sérgio Moro numa eventual candidatura no ano que vem. Vamos falar disso aqui também de uma fala do Luciano Bivar sobre a possibilidade desse novo partido abrir mão da cabeça de chapa e servir-se de um outro candidato. Mas antes de falar disso, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e, se gostar do vídeo, deixa o like, comente qualquer coisa aqui embaixo. Um bom dia, boa tarde, boa noite. É muito bem-vindo porque ajuda no engajamento. Bom, então eu vou ler aqui alguns trechos e a gente vai comentar com vocês. Diz a matéria que o presidente nacional do DEM e secretário-geral da União Brasil, ACM Neto, apontou que a eleição de 2022 não será tomada pela rejeição da política tradicional. E disse ele, não temos mais aquela impressão de que deve ser alguém de fora da política para resolver os problemas do país, afirmou em entrevista ao Valor Econômico. Eu concordo com ele, a gente percebe que já em 2020 esse movimento da antipolítica já diminuiu bastante, talvez ele tenha tido seu auge ali em 2018, lembrando que em 2016 já tinha favorecido vários candidatos, né, que concorreram aí à prefeitura de algumas capitais, como o próprio João Dória. Em 2018 isso permaneceu, e já em 2020 isso já arrefeceu, e eu acho que em 2022 será menor ainda esse apelo. Isso aqui já é uma esfriada em candidatos como o próprio Moro. E por que não dizer também, dá uma leve cutucada no Datena, que está afiliado ao PSL, mas que já faz parte então desse novo partido. Falta aí, vamos dizer assim, o aval do TSE, o que vai acontecer, é só uma questão de tempo. Então aqui mostra que talvez o Datena não terá tanto apoio dentro do seu próprio partido assim. Continua ele dizendo que o que as nossas pesquisas qualitativas mostram é que o eleitor deseja alguém que tenha experiência política, capacidade de exercer liderança, que seja sério, comprometido com a pauta de transparência, de decência na vida pública e de enfrentamento à corrupção, acrescentou o dirigente partidário. Com todo respeito aos que admiram o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro e que vem aqui no canal, talvez em busca de informações, eu vejo vários comentários nesse sentido, mas Moro não tem nada do que as pesquisas qualitativas apontam. E, na verdade, em alguns quesitos, o Moro tem o oposto. Sobre seriedade e decência na vida pública. Vamos fazer um exercício aqui, tirando os nomes. Esqueçam Lula, esqueçam Bolsonaro e esqueçam Moro. Um juiz que dá uma sentença, que tira um candidato à presidência da República, favorecendo, então, o seu principal oponente. E aí esse oponente vence as eleições e esse juiz se torna ministro do vencedor. Esqueçam os nomes. A gente acha que isso é algo decente? Uma pessoa dessa merece ser levada a sério? Então aqui a gente percebe já, agora voltando à questão dos nomes, e aqui não estou nem entrando mas o juiz depois foi considerado suspeito, a sentença, não estou nem partindo desse princípio. Eu estou considerando simplesmente o que aconteceu naquele momento. Então, para mim, esse comportamento dele não me agrada de forma alguma. E aí depois ele rompe com esse presidente que o colocou no cargo de ministro. E aí depois ele vai trabalhar no escritório de advocacia, entre tantos que existem no mundo, mas justamente num que tem como cliente empresas que foram alvo da Lava Jato, em que ele foi ali o juiz. Numa relação que muitos consideram criminosa, para ser bastante delicado aqui na fala, com os procuradores da operação. Enfim, no mínimo coloca Sérgio Moro como alguém que hoje totalmente desmoralizado. E sobre enfrentamento à corrupção, alguém pensa, não, aqui partiu para o lado dele. Mas será? Outra reflexão que eu deixo, né? Ele nega, mas há fortes indícios, como ele gostava de dizer quando ia, né, colocar ali nos seus autos, de que ele tenha
aceitado o convite de ser ministro de Bolsonaro, com a promessa de, no futuro, ser indicado ao Supremo Tribunal Federal como ministro, tendo ali então um cargo vitalício. Isso é corrupção passiva. Ele nega, repito aqui, mas vamos avaliar se talvez daqui a um tempo a gente tenha novas revelações sobre isso. E o Moro deixou a fama subir a cabeça, isso é evidente, e ficava claro desde antes dele assumir todo esse protagonismo aqui, logo no começo. Eu faço críticas severas ao Reinaldo Azevedo, acho que ele está tendo análises políticas lamentáveis, mas o Reinaldo lá atrás apontava que o comportamento do Moro indicava que a operação iria toda por água abaixo. E não foi o primeiro juiz a ter esse comportamento. Num passado recente, outras operações também foram prejudicadas. E o que aconteceu agora? Vários investigados e vários condenados estão aí posando de inocentes sem ser, por conta dos abusos cometidos por ele e pelos procuradores. Então vejam que na correta ideia de combater a corrupção acabou espalhando nulidades. E aí muitos crimes prescreveram, enfim, por conta da atuação dele como juiz. E eu vou acreditar que alguém com esse currículo vai ser um bom presidente? Com todo respeito, não dá. Então essa fala do ACM Neto, que muita gente esperava que esse partido fosse acolher de portas abertas o Moro, dá um indicativo de que se o ACM for levar isso aqui realmente a sério, o Moro não se encaixa baseado no que as pesquisas qualitativas apontam. E o Bivar, que era o presidente do PSL, que agora é o presidente dessa nova sigla, disse que o objetivo é lançar candidatura própria à presidência, mas não descartou abrir mão da cabeça de chapa. Abre aspas para ele. Se dentro dos quadros do União Brasil ninguém tiver disposição de ser candidato, não descarto fazer coligação com outros partidos que tenham as mesmas ideias que a gente, declarou. Não faremos coligação com partidos que tenham posição antagônica à nossa do ponto de vista econômico. Esse partido surge, eu já analisei com mais calma em outro vídeo, com 3 candidatos. Particularmente, eu acho que nenhum deles tem perfil para presidente. Lá tem, por exemplo, Rodrigo Pacheco, Mandetta e Datena. Mas a gente observa, baseado no movimento de um e outro, que pelo menos 2 deles se apresentam aqui como possíveis vices de outros candidatos, de outros partidos, inclusive. Por que eu falo de 2 deles? Porque o Pacheco não fala sobre 2022. Ele foi colocado na condição de pré-candidato pelo Kassab, que nem do DEM é. Kassab é presidente do PSD. Então, sobre o Pacheco, não dá nem para avaliar o que ele pensa direito sobre o ano que vem. O Datena, sim, esse está colocado como pré-candidato, inclusive insatisfeito com o atual partido, porque ele imaginava que seria o candidato do PSL, agora com essa fusão ele tem concorrência dentro ali do União Brasil, não descarta a possibilidade de sair, e ele faz críticas a Sérgio Moro, por exemplo. O Datena também faz críticas a João Dória. E ele tem tido uma proximidade, não só em termos de amizade, mas também de algumas falas do que tem dito Ciro Gomes. E ele, inclusive, não descarta a possibilidade de ser vice do Ciro. E aí eu acho que isso só seria possível, por exemplo, se o Datena continuasse no União Brasil, ou se ele for para o PDT, existe um convite para que isso aconteça, se o PDT ficar isolado, como ficou em 2018. Aí você tem que ter uma solução caseira, como se teve com a Cátia Abreu na eleição passada. Então o Datena, me parece que ele encaixaria como um vice do Ciro, e não do Dória ou do Sérgio Moro, caso ele consiga realmente viabilizar sua candidatura. O Podemos é que insiste nisso. Quanto ao Mandetta, Mandetta é tipo um coringa, né? Ele dialoga com todos, do Ciro ao Moro, passando por Dória e Leite. Então, caso o União Brasil não o coloque como candidato, ele se encaixaria como vice de algum outro aqui tranquilamente. E muito é especulado também de que ele vai, no final de tudo, acabar tentando uma vaga ao Senado. E creio poderá ter bastante sucesso. O certo desse partido é que ele não estará nem com Lula nem com Bolsonaro. Então qualquer candidato que também mantenha essa distância desses dois acabam sendo aí possíveis aliados do União Brasil. Pode ser o Ciro? Olha, o Ciro e o Lupe têm proximidade com vários nomes importantes desse novo partido, a começar pelo ACM Neto, né, que em Salvador teve ali o Bruno Reis, sendo o seu sucessor do DEM, recebendo como vice a Ana Paula, que é do PDT. E já existe ali uma promessa de união para 2022, em que a ACM Neto daria palanque para Ciro Gomes. E também com o Luciano Bivar, que atualmente é o presidente da sigla. Mas tem também lá, repito, o Mandetta, o Datena, Júnior Bozella, que era o vice-presidente
do PSL foi no podcast do MBL, defendeu Ciro Gomes como sendo o candidato mais preparado, enfim. Não acho que o Ciro seja o plano A deles, até pelo que o Bivar disse em relação a plano econômico. Embora o que esse partido pensa ainda não está bem definido, não está bem delimitado sobre isso. Mas esse possível apoio ao Ciro, ao Dória e também passando pelo partido abrir mão da sua candidatura, acho que vai acontecer ali entre abril e julho, quando as pesquisas trouxerem um cenário mais realista do que pode acontecer nas eleições. Essa indefinição vai durar então até abril, porque ali quem tiver que mudar de partido tem que ter mudado, e quem tem mandato no executivo, por exemplo, Dória e Leite, se realmente forem candidatos à presidência, um ou outro, ou na possibilidade de um vencer as prévias e o outro sair do partido, eles precisarão renunciar ao cargo para aí sim concorrer às eleições. Então abril realmente vai dar uma funilada boa nesses nomes que hoje se apresentam para 2022. E para a gente falar aqui também do Alckmin, o Alckmin que estava dando tudo certo indo para o PSD, já abre a possibilidade de ir para a União Brasil, e ele defende que, independente do partido que ele for, ele quer que ambos estejam no seu palanque em São Paulo. Uma outra sinalizada de que a chapa ali com ele, talvez Márcio França e também Datena, é sim possível. E o que eu disse lá atrás, de que esse novo partido não vai nascer com 80 deputados, ele vai em tese, né, na teoria, porque vários deputados já sairiam mesmo se ficasse só PSL para acompanhar Bolsonaro, caso de Bia Kicis, Zambelli, Eduardo Bolsonaro, e no DEM, deputados eleitos que hoje ocupam cargo de ministros também sairiam de toda forma, que é o caso da Tereza Cristina e Onyx Lorenzoni. E há aqui um problema extra, que não é só por uma questão agora de ideologia, de seguirem Bolsonaro, mas há interesses regionais que não estão conseguindo ser superados de maneira tão fácil. Então, a gente sabe que o presidente de cada partido no estado ele tem força. E aí, quando você funde os dois partidos, você acaba afetando interesses aqui e ali. Então, há rachas aí acontecendo em alguns estados, o que pode colaborar também para o esvaziamento dessa legenda. E é natural também que, por conta do fundo eleitoral que ela vai para o ano que vem, que ela receba outros quadros. Vamos aguardar e ver como que ficará realmente esse novo partido, que cara ele vai ter, qual bandeira ele vai defender para o ano que vem. Ficaremos atentos, qualquer grande novidade a gente traz aqui para vocês no canal Politizando. Valeu e até o próximo vídeo.